o retorno de Israel. É muito interessante que no começo do século XX, após quase 2 milênios de horrendas perseguições, muitos judeus começaram a perceber que agora já não eram tão detestados como antes. Assim, eles foram se estabelecendo relativamente satisfeitos em várias regiões do mundo. E como resultado disso, eles começaram a perder de vista o seu milenar apego à terra prometida. No entanto, um líder judeu que vivia na Europa, o Dr. Theodor Herzl, muito se impacientou ao ver as perseguições contra os judeus na Rússia perto dos fins do século XIX. Crendo que as coisas poderiam piorar muito para o seu povo, ele procurou interessá-los na ideia do restabelecimento de uma nação judaica na Palestina. No entanto, seus esforços para estabelecer um moderno movimento sionista obtiveram pouco sucesso. Como exemplo, os judeus da Alemanha diziam: não queremos saber do sionismo, a Alemanha é a nossa Palestina e Munique é a nossa Jerusalém. Mas à medida em que o mundo caminhava para a guerra total na Europa, os judeus descobriram que a vida se tornava cada vez mais difícil para eles. Então, durante a Primeira Grande Guerra, o movimento sionista exerceu pressão sobre o governo britânico, o que levou à eventual Declaração de Balfour. Esse documento prometia a proteção inglesa para o estabelecimento de uma pátria para os judeus na Palestina. E quando o governo britânico tomou conta da Terra Santa após a Primeira Guerra Mundial, foi encorajada a imigração de judeus para a Palestina. E muitos judeus voltaram para lá para conviver com os árabes que já vinham ocupando a região durante muitos e muitos séculos. Não demorou muito, porém, para os primeiros indícios da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 a 1945. E a perseguição do nazismo contra os judeus assumiu uma incrível intensidade. Essa perseguição se tornou tão atroz na Europa que os judeus chegaram a entender que a única esperança de sobrevivência para eles era saírem da Europa e retornarem à sua antiga terra. Terminada, pois, a Segunda Guerra Mundial, massas de judeus deixaram os muitos países onde tinham se estabelecido e voltaram para a Palestina. A 15 de maio de 1948, os judeus da Palestina proclamaram o nascimento do moderno Estado de Israel. Logo começou a ter cumprimento literal a profecia de Amós, capítulo 9, versos 14 e 15, que diz o seguinte: E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas e beberão o seu vinho, e farão pomares e lhes comerão o fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados, diz o Senhor teu Deus. Aquele território ficará aparentemente abandonado e sem valor durante quase 2000 anos. Mas Deus dissera que haveria de florescer como a rosa, conforme Isaías 35, verso 1 e 2. Essa profecia de Isaías também tem se cumprido de maneira mais preciosa. Os lugares assolados foram recuperados e as cidades arruinadas têm sido repovoadas, reconstruídas e fortalecidas. Leia Ezequiel capítulo 36, versos 33 ao 36, e também Isaías capítulo 61, verso 4. Certo historiador observou que a Primeira Grande Guerra preparou a terra prometida para o povo judeu, que a Segunda Guerra Mundial preparou o povo judeu para a sua própria terra, e que uma guerra futura haverá de preparar o povo judeu para retornar para o seu Deus. Aqueles que se mantêm sempre bem informados acerca dos problemas do Oriente Extremo e Médio têm consciência de que, em face do retorno dos judeus à sua antiga terra, muitos daqueles que haviam ocupado a região há muitos séculos, os palestinos, foram deslocados, tornando-se refugiados em elevado número em outros países daquela parte do mundo. Isso tem sido uma das causas das tensões e dos conflitos entre os judeus e os seus vizinhos árabes. Conforme vamos ver mais adiante, esse é um fator que finalmente contribuirá para o eventual cumprimento das profecias bíblicas acerca do Oriente Próximo e Médio.
Com esse quadro profético em mente, vamos voltar agora para examinar a substância do trecho de Daniel capítulo 9, verso 27, que diz respeito ao príncipe que virá, quando o que o Senhor Deus decretou no verso 24 haverá de cumprir-se fielmente.